Lucimar, Oi. tem umas coisas que parece que a gente vê só no papel, né? É muita coisa, na verdade, né? Muita coisa a gente vê, mas é no papel mesmo. Igual eu falei para vocês, o SUS ele tem política para tudo. Tudo ele tem uma política ali para direcionar o atendimento. Mas o problema é que os municípios, estados, eles não seguem essas políticas. Na teoria, é tudo muito perfeito, ou se seguisse a risca mesmo, seria um sistema de saúde perfeito mesmo para a população. O problema é que não é seguido à risca e nem tem recursos financeiros para seguir à risca tudo que tem no papel. E essa matéria é batata para cair nas provas, né? Quem futuramente, né, pretende aí, algum concurso, é a matéria principal, é políticas de saúde e saúde coletiva, que vocês vão ter mais para frente. Então, assim, despenca mesmo, metade da prova é saúde pública e a outra metade é conhecimento específico. Então, assim, cai demais. Mas é na teoria, porque até eles sabem que na prática não é bem que funciona. É, tô percebendo. Então, são criados aí dois tipos de NASF. Deverá realizar as atividades vinculadas, no mínimo, 3 equipes de saúde da família, e somente os municípios que tenham densidade populacional abaixo de 10 habitantes por quilômetro quadrado, de acordo com dados aí do IBGE, poderão implantar o NASF2. A Secretaria Estadual de Saúde está providenciando os dados da densidade populacional e é disponibilizado esse número, né, no portal da secretaria. Então, o NASF ele também é montado aí de acordo com a população ali daquela região, e assim eles vão saber quantos profissionais eles precisam ter, quais as categorias que eles vão ofertar, de acordo com o número de habitantes ali daquela população que eles vão atender. E quem faz esse levantamento aí com o número, né, de profissionais, essa é a Secretaria Estadual de Saúde. E o NASF ele vai estar ligado ali, no mínimo, a 3 equipes de saúde da família. Então, não é um NASF para cada posto, é um NASF para a cada 3 equipes de saúde, no mínimo. Pode falar, Luciana. Oi. Não, só a respeito do NASF, a Ana até brincou aí, né, que raramente vê. Mas eu trabalho numa UBS e, assim, lá funciona, sabe? Eu acho muito, assim, interessante o trabalho que eles fazem, né? Inclusive, o NASF lá, ele é composto por 2 assistentes sociais, TO, físio, 2 psicólogas, psiquiatra, e todo mês tem reunião, né, da equipe médica, e, assim, lá funciona bacana, sabe? E a gente lá tem uma demanda muito grande de usuários aidéticos, né? Sim. E quando a gente olha para eles, a gente, assim, ninguém imagina que sejam de tão bem cuidados que eles são, sabe? Eu também, assim, tinha a mesma visão da Ana, mas é porque, às vezes, muita gente generaliza pelos outros lugares, né? Mas, assim, são raros, né? São raros, realmente. Mas na UBS que eu trabalho, assim, e vejo também as pessoas que não são da nossa área, né? A gente chama, lá nós atendemos 2 áreas. Sempre estão lá, assim, querendo consultar lá, querendo passar no médico lá, porque sempre reclamam que os postos que são atendidos, as demandas nunca são atendidas, né? Então, assim, eu pelo menos fico feliz, pelo menos que onde que eu tô, né? Na UBS que eu trabalho, a gente vê que os usuários são assistidos. Mas, ao contrário, por exemplo, eu moro
na rua, a UBS é praticamente próximo da minha casa. Eu nunca recebi uma visita da ACS, que é a minha ACS, né? Então, realmente, a gente vê que é uma questão mais de administração mesmo, né? Da gerência que está à frente, da diretora do distrito, né? Também faz muita diferença nesse processo aí, né? Exatamente. Apareceu uma NASP. Não é só teoria, a questão é que, assim, existe, mas são poucos lugares que tem, tá? E é um trabalho muito bacana quando funciona de verdade, a gente vê a evolução da população, a gente vê uma melhora na saúde da população, é nítido quando a equipe de saúde trabalha de forma alinhada. Eu também nunca vi um ACS indo lá na minha casa, não. Tá? Isso aí, acho que é a realidade da maioria. Isso aí é uma questão administrativa mesmo, né? Eles sabem do papel deles, mas precisa de uma cobrança maior em cima. Quem é responsável é o enfermeiro do posto, mas muitas vezes, quando entra um enfermeiro ali naquele posto, o ACS está ali há 10 anos, 15 anos já de serviço. Então, são profissionais velhos de casa, profissionais com uma mente fechada, que vai virar para o enfermeiro e vai falar, olha, eu trabalhei minha vida inteira assim, sempre foi assim, ninguém nunca reclamou. Então, e não tem muito o que se fazer, não tem-se autonomia. Se o enfermeiro não conseguir trabalhar, né, com esse ACS, mostrar a importância que ele tem ali naquele posto, ele não vai conseguir mudar essa realidade. Porque a maioria desses ACS são pessoas que estão ali há muito tempo, que já conhece a população em si, mas que não querem exercer a profissão de maneira adequada. E aí o enfermeiro ele acaba ficando de mãos atadas e ele deixa por isso mesmo. Ele sozinho não vai conseguir realizar tudo que tem que ser feito. Tá? Então, qual que é a jornada de trabalho aí do NASF? Ele deve funcionar em horário de trabalho coincidente com os da equipes, né, de saúde da família, ou seja, numa carga horária aí de 40 horas semanais, e deve observar o seguinte: os profissionais médicos, em substituição a um de 40 horas, podem ser contratados 2 médicos, sendo que cada um deles vai ficar aí com uma carga horária de 20 horas semanais. Ele vai fechar esses 40 horas. Tá? Então, é o único profissional que pode ser dividido em 2. Eu não posso colocar 2 técnicos de enfermagem nem 2 enfermeiros. Eles vão seguir a carga horária de 40 horas. Mas o médico, eu posso ter essa flexibilização aí de colocar 2 profissionais médicos para totalizar as 40 horas semanais. E os profissionais do NASF, eles devem ser cadastrados em uma única unidade de saúde, porque se eles têm uma carga horária de 40 horas semanais, eles não conseguem fazer parte de mais de uma equipe. Eles vão ser cadastrados em uma única unidade de saúde, localizada preferencialmente dentro do território de atuação da equipe de saúde da família a qual o NASF foi vinculado. As ações de responsabilidade de todos os profissionais que compõem o NASF a serem desenvolvidas em conjunto com as equipes de saúde da família vão estar descritas na portaria, né, no anexo 1. O número máximo de NASF 1 é o número de estratégia de saúde do município, né, que é 8, aí, e o número máximo do NASF 2 é 1. Para a implantação, né, do NASF, essa implantação ela está vinculada à estratégia de saúde da família, precisa ter uma aprovação da comissão intergestora bipartite de cada estado, então, as comissões aí trabalham com os recursos financeiros,
E os recursos orçamentários de que trata essa portaria faz parte da fração variável do PAB e compõe aí o bloco financeiro de atenção básica. Então, continuando a implantação do NASF, incidem nos fluxos e requisitos mínimos para manutenção da transferência e solicitação de crédito retroativo, os requisitos definidos pela portaria de 2006. O Ministério da Saúde suspenderá os repasses dos incentivos referentes ao NASF aos municípios e ou ao distrito nas mesmas situações previstas para as equipes de saúde da família e de saúde bucal, como estabelecido na portaria de 2006. Por causa da suspensão ali do repasse do PAB, né, o piso assistencial básico. E a gente fecha, então, a parte do NASF, né, que é um modelo aí de equipe de saúde. A gente vai entrar no Pacto pela Saúde. Foi um pacto criado, né, feito aí entre as 3 esferas de governo para trazer inovações, melhorias no sistema de saúde. E ele vai ter 3 vertentes, que é o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão. Aí a gente vai ver cada um deles. O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais pactuado entre as 3 esferas de gestão, a União, Estados e municípios, do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover inovações dos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior eficiência e qualidade. A implementação se dá por meio da adesão de municípios, estados e União ao termo de compromisso de gestão, que, renovado anualmente, substitui os anteriores processos de habilitação e estabelece metas e compromissos para cada ente da federação. Resumindo, quer dizer o quê? É assim, eu não entendi, não. Foi um documento criado, né, para poder trazer melhorias na oferta de serviços, que fossem mais eficazes e com uma qualidade maior no atendimento à população. Foi literalmente um documento que eles fizeram, tá? E aí esse documento ele foi assinado pela União, pelos estados e pelo município. Então, o Pacto pela Saúde e as transferências dos recursos também foram modificadas, então eles mexeram até com relação ao repasse dos recursos financeiros. E aí esses recursos eles passaram a ser divididos em blocos de financiamento. Então, tinha o financiamento para atenção básica, média e de alta complexidade, tinha o financiamento para assistência, tinha o financiamento para vigilância em saúde, tinha um financiamento para assistência farmacêutica, para gestão do SUS e o investimento em saúde em geral. Então, foram os blocos de separação para poder melhorar a questão do repasse de recursos financeiros. E as 3 dimensões que estão dentro do Pacto pela Saúde, que é o Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão. E a gente vai ver o que significa cada um deles. Então, o Pacto pela Vida, ele reforça no SUS o movimento da gestão pública por resultados, estabelece um conjunto de compromissos sanitários considerados prioritários, pactuado de forma tripartite, ou seja,
pela União, Estado e municípios a serem implementados pelos entes federados. Lara, quer falar alguma coisa? Eu quero dormir. Daqui a pouco você pode dormir. Esses compromissos, então, eles deverão ser efetivados pela rede do SUS, de forma a garantir o alcance das metas pactuadas. Então, o Pacto pela Vida, ele veio para estabelecer, então, um conjunto de regras, de normas, aí, de compromissos sanitários, epidemiológicos, para poder estimular ali a uma promoção de saúde na população. Esse foi o Pacto pela Vida. E aí ele tinha alguns objetivos e metas prioritárias. Foram feitas aí através da portaria em 2008. Foram 11 prioridades e objetivos aí que o Pacto pela Vida trouxe. Primeiro, atenção à saúde do idoso. Segundo, controle do câncer de colo de útero e de mama. Terceiro, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária, influenza, hepatite, AIDS, promoção da saúde, fortalecimento da atenção básica, saúde do trabalhador, saúde mental, fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde às pessoas com deficiência, atenção integral às pessoas em situação ou risco de violência e saúde do homem. Então, essas foram aí os objetivos e metas prioritárias que o Pacto pela Vida trouxe, na tentativa, então, de estabelecer diretrizes e normas aí de compromisso com a população diante dessas vertentes, de traçar direcionamentos em cada um desses tópicos, se foi as prioridades aí do Pacto pela Vida. O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas e articuladas pelas 3 instâncias federativas, União, Estado e município, no sentido de reforçar o SUS como uma política de Estado, uma política nacional. Então, quais foram as prioridades do Pacto aí, em defesa do SUS? Implementar um projeto permanente de mobilização social com a finalidade de mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS como sistema público universal garantidor desses direitos, garantir o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde, aprovar o orçamento do SUS composto pelos orçamentos das 3 esferas de gestão, explicitando aí o compromisso de cada uma delas, elaborar e divulgar a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS. Esta carta, ela existe, ela é muito maior, né, na realidade, que uma carta mesmo. Ela foi publicada aí nessa época, onde ela vai trazer quais que são os direitos dos usuários, tá? É um arquivo, né, um documento em PDF, se vocês jogarem, né, no Google, Carta dos Direitos dos Usuários, vocês vão encontrar, e lá ela traz todos os direitos dos usuários e os deveres aí com relação ao Sistema Único de Saúde, né? Porém, as pessoas não têm nem conhecimento desse documento aí que existe. Foi criado para relatar todos os direitos dos usuários perante ao Sistema Único de Saúde. Isso em 2006, né? Sim, mas ela foi revisada. Se eu não me engano, é de 2008. Mas todos esses documentos, eles são revisados, tá?
As políticas de saúde, elas são revisadas periodicamente. Ou a Política Nacional de Atenção Básica mesmo, a revisão dela ocorreu em 2017, que é a última atualização. O Ministério da Saúde sempre atualiza, tentando trazer aí melhorias, né, novas propostas aí de atendimento, de assistência à saúde, assim como esses outros documentos também. Mas a carta é E só para... Oi. com essa pandemia aí deve ter mudado muita coisa nessas regulamentações aí, né? Algumas coisas sim, mas com relação à questão de prevenção mesmo, né? Agora, protocolos foi modificado mais com relação a nível hospitalar. A nível de atenção básica, mexeu-se mais com relação à prevenção e promoção da saúde. E, por fim, a gente tem o Pacto de Gestão do SUS. O Pacto de Gestão, ele estabelece as responsabilidades claras de cada ente federado, de forma a diminuir as competências concorrentes e a tornar mais claro quem deve fazer o quê, contribuindo, assim, para o fortalecimento da gestão compartilhada e solidária do SUS. Então, o Pacto de Gestão, ele veio para gerir mesmo as responsabilidades do SUS, separando, então, a responsabilidade de cada ente federado, né, a nível federal, estadual e municipal, contribuindo aí para o fortalecimento, então, da gestão. Então, o pacto ele veio para gerir, para deixar mais claro essas responsabilidades, deixar mais organizado a responsabilidade de cada ente federado e diminuir as competências concorrentes entre eles, né? Cada um vai ter a sua responsabilidade específica e vai ter aquelas responsabilidades que vão ser de todos. O pacto ele veio mais para manter essa organização, tá? Então, ele radicaliza a descentralização de atribuições do Ministério da Saúde para os estados. Então, ele tira o poder total do Ministério da Saúde e distribui, tanto para o estado quanto para os municípios. Deixa de ser responsabilidade somente do Ministério da Saúde e passa a ser de todos os entes federados. E aí ocorre esse choque aí de descentralização. Quanto mais descentralizado for, mais perto da população essa assistência vai chegar. E as prioridades do pacto de gestão são definir de forma inequívoca a responsabilidade sanitária de cada instância gestora do SUS, seja ela a nível federal, estadual ou municipal, e estabelecer as diretrizes para a gestão do SUS, com ênfase na descentralização, regionalização, financiamento, programação pactuada integrada, regulação, participação e controle social, planejamento, gestão do trabalho e educação na saúde. Então, foram esses os pontos aí que o Pacto de Gestão veio para poder estabelecer diretrizes, normas, para gerir de uma melhor forma aí, as responsabilidades e as assistências ofertadas pelo sistema. Lucimar, Oi.
é, não falou até agora, o zoonose faz parte do SUS também? Faz também. Mas aí é outras regulamentação, né? Porque o governo não é obrigado o animal, não é? Aí tem uma regulamentação específica para isso. Mas está ligado também à questão de saúde, né? Que a gente tem o aparecimento de doenças provenientes aí de animais. Então, acaba sendo uma responsabilidade aí do SUS também. A propagação da raiva, por exemplo, então essas campanhas aí de vacinação contra a raiva, tudo isso aí tem ligação direta com o SUS. E é bem menor, né, os zoonoses. Sim, mas para a gente não faz muita diferença, não. Camila, você que perguntou da aula de segunda, a princípio vai ser normal. Do latim pacto, substantivo masculino que significa ajuste ou convenção entre duas ou mais pessoas, pacto, acordo, contrato, constituição, conciliação. Ao longo de sua história, no SUS houve muitos avanços e também desafios permanentes a superar. Isso tem exigido dos gestores do SUS um movimento constante de mudanças pela via das reformas incrementais. Na perspectiva de superar as dificuldades apontadas, os gestores do SUS assumem o compromisso público da construção do Pacto pela Saúde 2006, que será anualmente revisado com base nos princípios constitucionais do SUS. O Pacto pela Saúde é integrado nos 3 componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS, Pacto de Gestão do SUS. Mas qual é a definição de Pacto pela Saúde e quais os seus objetivos? O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais do SUS pactuado entre as 3 esferas de gestão, União, Estados e municípios, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior eficiência e qualidade das respostas do Sistema Único de Saúde. Ao mesmo tempo, o Pacto pela Saúde redefine as responsabilidades de cada gestor em função das necessidades de saúde da população e na busca de equidade social. É válido ressaltar que o Pacto pela Saúde 2006 é o resultado de um intenso trabalho de discussão de cerca de 2 anos, envolvendo os técnicos e a direção das diversas áreas do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Pacto pela Vida. O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde nas 3 esferas de gestão, com metas e objetivos propostos através de 6 prioridades: saúde do idoso, controle do câncer de colo de útero e de mama, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica. Saúde do idoso. A saúde do idoso engloba a promoção do envelhecimento ativo e saudável e a atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa. O controle do câncer de colo de útero e de mama tem como metas abranger cobertura de 80% para o exame preventivo
e metas para o controle de câncer de mama com ampliação de 60% para cobertura de mamografia e realização de punção em 100% dos casos necessários conforme o protocolo. A redução da mortalidade materna e infantil tem como objetivo reduzir a mortalidade neonatal em 5%, reduzir em 50% os óbitos por doença diarreica e 20% por pneumonia, reduzir em 5% a razão de mortalidade materna, além de garantir insumos e medicamentos para tratamentos das síndromes hipertensivas no parto. No fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, tem como meta no controle da dengue por um plano de contingência para atenção aos pacientes, redução do número de casos de hanseníase, alcance de pelo menos 85% de cura dos novos casos de tuberculose e redução de 15% da incidência parasitária anual de malária. Na promoção da saúde, além de elaborar e implementar uma política de promoção de saúde de responsabilidade dos 3 gestores, também tem como meta citar a modificação do comportamento da população, trazendo uma responsabilidade individual em relação à sua saúde. E no fortalecimento da atenção básica, tem como meta assumir a estratégia de saúde da família como estratégia prioritária para o fortalecimento da atenção básica, desenvolvendo ações de qualificação dos profissionais da atenção e consolidando e qualificando a estratégia de saúde da família nos pequenos e médios municípios. Pacto em defesa do SUS. O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas e articuladas pelas 3 instâncias federativas no sentido de reforçar o SUS como política de Estado, além de defender vigorosamente os princípios basilares do SUS. A concretização desse pacto passa por um movimento de repolitização da saúde com uma clara estratégia de mobilização social onde a saúde é direito de cidadania, tendo o financiamento público da saúde como um dos pontos centrais. Diretrizes. As prioridades do Pacto em Defesa do SUS são expressar os compromissos entre os gestores do SUS com a consolidação da reforma sanitária brasileira, desenvolvendo e articulando ações no seu âmbito de competência e em conjunto com os demais gestores, que visem qualificar e assegurar o Sistema Único de Saúde como política pública. O Pacto em Defesa do SUS deve se firmar através de iniciativas que busquem a repolitização da saúde como um movimento que retoma a reforma sanitária brasileira, aproximando-se dos desafios atuais do SUS, a promoção da cidadania como estratégia de mobilização social, tendo a gestão da saúde como um direito, a garantia de financiamento de acordo com as necessidades do sistema. As ações do Pacto em Defesa do SUS devem contemplar articulação e apoio à mobilização social pela promoção e desenvolvimento da cidadania, estabelecimento de diálogo com a sociedade além dos limites institucionais do SUS, ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania, elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS, aprovação do orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das 3 esferas de gestão, explicitando o compromisso de cada uma delas em ações e serviços de saúde de acordo com a Constituição Federal. Pacto de Gestão do SUS. O Pacto de Gestão estabelece as responsabilidades claras de cada ente federado, de forma a diminuir as competências concorrentes e a tornar mais claro quem deve fazer o quê, contribuindo assim para o fortalecimento da gestão compartilhada e solidária do SUS. Ele estabelece diretrizes para a gestão do sistema nos aspectos de descentralização, regionalização, financiamento, planejamento, programação pactuada e integrada, regulação e participação social, gestão do trabalho e da educação na saúde. Além disso, buscando aprofundar o processo de descentralização com ênfase numa descentralização compartilhada, são fixadas as seguintes premissas. Ao Ministério da Saúde cabe a proposição de
políticas, participação no cofinanciamento, cooperação técnica, avaliação, regulação, controle e fiscalização, além da mediação de conflitos. O Pacto da Gestão estabelece também as comissões ingestoras bipartite e tripartite, que são os fóruns de negociação e pactuação entre gestores quanto aos aspectos do SUS, que são espaços formais do SUS para a articulação das esferas federal, estadual e municipal. Regionalização é diretriz do SUS e eixo estruturante do Pacto de Gestão para orientar a descentralização das ações, serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores. Os principais instrumentos de planejamento são o Plano Diretor de Regionalização, o Plano Diretor de Investimento e a Programação Pactuada e Integrada da Atenção à Saúde. O PDR expressa o desenho final do processo de identificação e reconhecimento das regiões de saúde, em suas diferentes formas, em cada estado e no Distrito Federal. Já o PDI expressa os recursos de investimento para atender às necessidades pactuadas no processo de planejamento regional e estadual. Nas regiões de saúde, são os recortes territoriais inseridos em um espaço geográfico contínuo, identificada pelos gestores municipais e estaduais a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, de redes de comunicação e infraestrutura de transporte compartilhadas no território. Deve organizar a rede de ações e serviços de saúde a fim de assegurar o cumprimento dos princípios constitucionais de universalidade do acesso, equidade e integralidade do cuidado. O financiamento do Sistema Único de Saúde tem como responsabilidade as 3 esferas de gestão: União, Estados e municípios. O financiamento de custeio com recursos federais é constituído, organizado e transferido em blocos. Os blocos de financiamento para custeio são atenção básica, atenção de média e alta complexidade, vigilância em saúde, assistência farmacêutica e gestão do SUS. Galera, segunda-feira, aula normal, tá? Eu vou passar a primeira atividade para vocês. A gente vai assistir a um filme e vale 4 pontos. Vocês vão ter 3 atividades. 2 valendo 4 pontos e uma de 3 pontos, tá? A primeira vai ser dada na segunda-feira, tá? Normal, você fala professora, 8h30. porque eu trabalho à noite. Professora, porque eu trabalho à noite, e aí se você vai dar tempo para fazer o exercício? Sim, é um filme da história do SUS que vocês vão ter que assistir. E eu vou dar um prazo aí para vocês me entregarem até quinta-feira, tá? Vou escrever o que eu quero Tá tranquilo. que vocês façam para mim, tá? O filme, ele Tá bom. tem Obrigada, viu, professora? e 2 minutos, não é muito grande não, mas é a história aí do SUS. E segunda-feira eu explico melhor a atividade para vocês, tá? É só para Tá vocês bom. Eu vou saberem. assistir a aula online. Vou assistir a aula online segunda e terça e quarta, tá, professora? Não, sem problemas, tá? A atividade ela vai ter um tempo aí para ser feita. É só para vocês saberem como que vai Obrigada, viu, ser professora? medido a pontuação. Então, vocês vão ter 10 pontos de prova e 10 pontos de atividade, onde vão ser 2 de 4 pontos. Tá bom. É um pouquinho, só 2 de 3 pontos e uma de 4 pontos. deixa eu mandar um áudio. Sim, sim. Obrigada, viu, professora? Por nada. Queria falar alguma coisa? Professora, boa noite. Para enviar esse trabalho, esse exercício, vai ser pelo Google Forms mesmo?
Eu vou detalhar para vocês na segunda-feira o que vai ser feito dessa atividade. Só quis adiantar Muito para obrigado. vocês que segunda-feira a gente tem uma atividade avaliativa, tá? Beleza, tá. Muito obrigado. Boa noite para vocês, bom fim de semana aí, galera. Boa noite. Boa noite para vocês Boa também. noite. Você também. Bom descanso. Descanso. Descanso para todos. Ah. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Lucimar!